Todo processo de transformação social, ele tem um processo de transformação das ideias. A gente precisa compreender o movimento cultural das periferias como um movimento artístico de um período histórico relativamente longo e que tem uma incidência nas relações sociais e na sociedade. A gente precisa compreender o movimento artístico das periferias como a gente discute o tropicalismo, como a gente discute a bossa nova, como a gente discute os muralistas mexicanos, como a gente discute a literatura russa. A gente tem que dar esse estatuto, essa compreensão, porque a produção artística das periferias e a produção cultural das periferias, ela expressa relações sociais, ela expressa relações políticas, ela expressa experimentos estéticos. E a estética na arte, ela é de suma importância. E essa produção cultural das periferias, nas suas distintas faces, mas conformando um movimento amplo, vai interagir com uma série de processos históricos que ocorreram no Brasil nos últimos 30 anos. De fortalecimento das periferias, de fortalecimento da organização das periferias, de uma necessidade de estar nos espaços instituídos, de disputar o Estado por dentro, de reorganizar a classe trabalhadora a partir do momento histórico e das condições da classe trabalhadora brasileira contemporânea. Tem todo um jogo de relações entre a produção artística e esse mundo vivido, esse mundo prático. Porém, a gente também precisa compreender que houveram muitos reveses na política brasileira nos últimos anos. O que eu quero dizer é que um projeto formulado a partir das periferias à esquerda, ele também conflita com outros projetos políticos de direita na sociedade brasileira e também capilarizado nas periferias. A gente não pode ocultar que a classe trabalhadora brasileira e a população moradora das periferias sofreu derrotas históricas nos últimos anos. A gente hoje lida com o fascismo, a gente lida com uma extrema-direita que cresceu na sociedade brasileira e o movimento cultural das periferias, ele também se ressente desse crescimento do pensamento conservador na nossa sociedade. A história está em disputa sempre. Ou seja, a gente precisa assumir que fizemos muita coisa e avançamos muito na prática e avançamos muito num debate ideológico, mas que existem muitas questões ainda a serem resolvidas no nosso país. Existem muitos debates políticos e enfrentamentos políticos ainda a serem feitos. A gente não pode ocultar que também foi na nossa geração que a direita cresceu. Ou seja, a gente precisa dar o estatuto concreto que o movimento cultural das periferias teve no seu tempo histórico. De avanço, mas de limites também. Para a gente, ao mesmo tempo, não cair num discurso. Tem vários discursos sobre o movimento cultural das periferias. Tem dois deles que são muito perigosos. O discurso triunfalista. O discurso triunfalista vai dizer a favela venceu. O discurso triunfalista vai dizer nós é foda. O discurso triunfalista vai dizer hoje a gente consegue acessar marcas de roupa e isso é a prova de que nós nos empoderamos. Esse discurso é ruim. Esse discurso oculta as nossas dificuldades concretas. Outro discurso perigoso é aquele que vai dizer o seguinte: o movimento cultural das periferias não deu em nada, é tudo empreendedor, é tudo vendido economicamente, a periferia virou neoliberal. Ou seja, são dois opostos e nenhum dos dois discursos opostos nos ajudam a fazer uma compreensão concreta do que a gente de fato fez politicamente. O que a gente avançou e no que não deu para a gente avançar. Quais foram os nossos avanços e quais foram os nossos limites. Quais foram as nossas vitórias e quais foram as nossas derrotas. Nós estamos em 2023. Faz 30 anos que o Racionais MCs lançou o Fim de Semana no Parque.
30 anos é um período histórico que a gente já pode fazer uma análise boa. O que deu certo, o que não deu certo. Olhar para trás e falar, pô, foi muita coisa que a gente produziu que foi legal, mas a gente também cometeu uns equívocos históricos aí. A gente cometeu alguns equívocos políticos. Então eu acho que precisa ter uma coerência e uma nitidez de apontar os avanços e as dificuldades, para não cair nem no discurso triunfalista e nem no discurso derrotista. Nenhum dos dois nos ajuda. Hoje, eu acho que o maior dilema que o movimento cultural das periferias passa, na minha opinião, é uma certa dificuldade de dialogar com outros setores das periferias que não estão no rolê que a gente está. Eu acho que hoje o maior desafio desse movimento amplo, que é o movimento cultural das periferias, é saber dialogar com o evangélico, é saber dialogar com quem gosta de sertanejo, é saber dialogar com quem votou no Bolsonaro. A gente precisa saber dialogar com esses setores também, porque esses setores também são periferia, esses setores também são classe trabalhadora, ainda que eles não façam o rolê cultural que nós gostaríamos que eles fizessem. Ainda que eles não escutem a música que a gente gostaria que eles escutassem. Ainda que eles não repitam o discurso que nós gostaríamos que eles escutassem. Só que também é classe trabalhadora, também é periferia. E quando a gente tem dificuldades de dialogar com esses setores, vem outros discursos e pegam essa população. Essa fração da população. Eu acho que hoje é um desafio para nós. Para todo esse amplo movimento cultural das periferias, que é forte, que é potente, que é revolucionário, mas a gente não pode perder a capacidade de dialogar com pessoas que não necessariamente conjuminam das mesmas ideias que nós. E a periferia é diversa. Periferia vai ter desde a pessoa que é a mais revolucionária e solidária, a pessoa que está querendo fazer dinheiro. Ou a pessoa que não está em nenhum desses dois rolês, mas está pensando outra coisa da vida. A gente precisa saber dialogar com quem escuta Jorge Mateus. A gente precisa saber dialogar com quem frequenta a Assembleia de Deus. A gente precisa saber dialogar. Precisa saber compreender o discurso dessas pessoas, mas ao mesmo tempo trazer essas pessoas para o nosso projeto político. Porque a nossa dificuldade de acolhimento dessas pessoas é aonde a direita entra. Porque a direita fala assim, se essas pessoas ditas progressistas não acolhem vocês, a gente acolhe vocês. Isso é um debate, Brasil 2023, que talvez Brasil 2008 esse debate não estava colocado. Hoje está. E a gente precisa saber reconstruir o nosso discurso e o nosso posicionamento político também. Os desafios de 2023 não são os desafios de 2008, que não são os desafios de 1993. Eu acho que a gente precisa aprender a olhar a realidade concreta que nos circunda. Bom, o que é o Brasil hoje? O que está colocado? O que as pessoas estão pensando? O que as pessoas estão querendo, desejando? Tem vários desafios colocados e a gente tem que aprender a dialogar com o nosso tempo histórico sob o risco da gente virar uma bolha que só troca ideia com nós mesmos. Isso é o pior que pode acontecer. E a gente corre esse risco. Eu acho que é ter essa análise concreta da realidade. E essa análise concreta é fugir tanto do pessimismo derrotista, né? O tom acusador. Tem muita gente que, principalmente é de fora das periferias, que tem um tom acusador, assim. É ruim, é um discurso ruim. É um discurso que vem, mete a mão no movimento cultural das periferias e fala assim: viraram tudo balcão de negócio de política pública. Viraram tudo... passa o chapéu nas fundações, nas grandes fundações aí que financiam arte e cultura. Viraram tudo neoliberal. Não é verdade. Isso não é verdade. Tem um discurso que vem de fora, que é um discurso acusador, que é um discurso muito ruim. Que é um discurso que quer deslegitimar uma construção em um rolê que muita gente dedicou sangue, suor e lágrimas para construir. O movimento cultural das periferias, nas suas diferentes linguagens, salvou vidas. Salvou vidas. Salvou vidas. Então, esse discurso precisa tirar ele do caminho.
Mas tirar esse discurso do caminho não é cair num discurso de que a gente conquistou tudo, e a gente é muito malandrão, a gente é muito fodão, a favela venceu, porque também não é verdade. A gente tem vários limites na nossa atuação política, entendeu? A gente fez muita coisa importante. Tem uma construção que ocorreu nos últimos 30 anos, e uma construção difícil, porque é uma construção que ela se deu sob os escombros do neoliberalismo. Foi uma construção que se deu sob a dilapidação da classe trabalhadora, uma classe trabalhadora que foi desorganizada, desempregada, com sindicatos fragilizados, com baixos salários, com governos que reprimiram. Você organizar politicamente a partir disso é muito difícil. E o movimento cultural das periferias foi capaz de organizar politicamente no meio de uma desorganização, no meio de escombros. Isso é potente, isso é forte, isso é importante. Só que o nosso avanço, ele também lida com limites. É evidente isso. A gente não pode ocultar o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. As nossas derrotas políticas, as nossas derrotas ideológicas, as nossas derrotas históricas. Então a boa análise, ela para, respira fundo, olha para trás, olha a caminhada, tenta reconstruir essa caminhada, perceber o que de bom foi feito, o que de potente foi feito, aonde que estão os limites. Para a partir daí projetar quais os passos que quer dar.